Uma proclamação sem multidão. Onde estavam os brasileiros? Imagina só, uma revolução sem povo. Uma cena quase surreal, não é? Mas foi exatamente isso que aconteceu. É como um samba sem pandeiro, um carnaval sem marchinha, uma festa sem alegria, sem a participação do povo. Pois é, essa foi a estranha realidade da proclamação da República no Brasil. Um evento histórico que parecia ter passado despercebido pela maioria. No dia 15 de novembro de 1889, um golpe militar deu um fim nos quase 70 anos de monarquia. Um movimento que mudou o rumo da história do país. Mas, nas ruas do Rio de Janeiro, que na época era a capital do Império, só se via vento. As ruas estavam desertas, sem sinais de agitação popular. Cadê o povo brasileiro nessa hora tão importante? Onde estavam todos quando a monarquia caía e a república nascia? A resposta é de cair o queixo. A maioria nem fazia ideia do que estava rolando. A notícia não havia chegado às massas. Diferente da Revolução Francesa ou da independência dos Estados Unidos, a proclamação da República não foi um movimento popular, não. Não houve multidões nas ruas, nem gritos de liberdade. Foi coisa de uma elite militar e civil, insatisfeita com a monarquia, que resolveu dar um basta. Um grupo pequeno, mas poderoso, que decidiu o destino da nação. Enquanto políticos e militares tramavam nos bastidores, a vida seguia no seu ritmo para a maioria dos brasileiros. O cotidiano não parou. Nas fazendas de café, o povo trabalhando debaixo do sol. A rotina do campo continuava, alheia às mudanças políticas. Nas cidades, os mercados cheios de vida, como sempre. O comércio seguia seu curso, sem grandes alterações. Parecia que a proclamação da República, pelo menos naquele momento, não tinha mudado nada. A vida seguia como se nada tivesse acontecido. Mas a história, meus amigos, é como um rio. Segue seu curso, às vezes mudando de direção. E assim, lentamente, as mudanças começaram a se fazer sentir. A monarquia, que antes representava estabilidade e progresso, tinha chegado ao fim. Um ciclo se encerrava. E a República, ainda incerta, dava seus primeiros passos em um Brasil pronto para se reinventar. Um novo capítulo começava, cheio de desafios e oportunidades, de heróis a revolucionários. A transformação do Exército Brasileiro. Para entender a proclamação da República, precisamos voltar um pouquinho no tempo, revisitando os eventos que moldaram a identidade do Exército Brasileiro e a nação como um todo. Mais precisamente, para a Guerra do Paraguai, de 1864 a 1870, um conflito que marcou o Brasil de maneira profunda e transformou a percepção do Exército na sociedade. Nessa guerra, o Exército Brasileiro, que antes era visto como coadjuvante, teve um papel fundamental na vitória contra o Paraguai. A bravura e a determinação dos soldados foram cruciais para o desfecho do conflito. Os soldados brasileiros, muitos deles jovens que foram obrigados a lutar, enfrentaram doenças, o calor infernal e a força do inimigo com muita garra. Eles mostraram uma resiliência impressionante, superando desafios inimagináveis. Mas a vitória teve um preço alto. Milhares de brasileiros morreram, e o exército nunca mais foi o mesmo. A guerra deixou cicatrizes profundas, tanto físicas quanto emocionais, nos soldados e na nação. Os militares, que antes eram obedientes ao poder político, voltaram da guerra com a certeza de sua força e importância. Eles perceberam que tinham o poder de influenciar o destino do país. Eles tinham lutado pelo Brasil, mas se sentiam desprestigiados pela monarquia e pela elite política. A falta de reconhecimento e recompensas adequadas gerou um sentimento de revolta entre os militares. Essa insatisfação, como uma brasa acesa, seria um dos principais motivos para a proclamação da República. A frustração dos militares se transformou em um movimento organizado para mudar o sistema político. Os militares, liderados por figuras como o Marechal Deodoro da Fonseca, se viam como os verdadeiros guardiões da nação, dispostos a tomar as rédeas do poder para fazer o que achavam melhor para o Brasil. Eles acreditavam que uma república poderia trazer mais justiça e progresso para o país. A Guerra do Paraguai, que marcou o fim da escravidão no Brasil, também plantou as sementes da República. O conflito não só redefiniu o papel do exército, mas também catalisou mudanças sociais e políticas profundas, pavimentando o caminho para um novo capítulo na história do Brasil. Um império em crise.
As fissuras no reinado de Dom Pedro II. Enquanto o exército voltava da guerra transformado, o Brasil também passava por grandes mudanças. O reinado de Dom Pedro II, que tinha sido marcado por paz e progresso, começava a mostrar sinais de cansaço. A abolição da escravidão em 1888, apesar de ser um passo importante para a justiça social, gerou um descontentamento enorme entre a elite agrária, que dependia do trabalho escravo. Essa elite, que tinha muita influência, via na monarquia um obstáculo para o país se modernizar. Ao mesmo tempo, ideias republicanas vindas da Europa e dos Estados Unidos ganhavam força entre intelectuais, estudantes e profissionais liberais. Eles criticavam a monarquia, dizendo que era um sistema ultrapassado, que dava poder para poucos e impedia o Brasil de crescer. A monarquia, antes vista como símbolo de estabilidade, se viu então sem saída. De um lado, a elite descontente, do outro, as novas ideias. Dom Pedro II, já cansado e envelhecido, parecia não ter mais energia para segurar as pontas. O cenário estava pronto para uma mudança radical. A questão já não era mais se a monarquia ia acabar, mas quando e como isso ia acontecer. O grito silencioso, a abolição e o destino da monarquia. A abolição da escravidão, em 13 de maio de 1888, foi um marco na história do nosso Brasil. Este evento, que trouxe liberdade para milhões de pessoas, também teve profundas repercussões políticas e sociais. Depois de séculos de exploração, milhões de negros finalmente conquistavam a liberdade. A euforia e a esperança estavam estampadas nos rostos daqueles que, por tanto tempo, foram privados de seus direitos mais básicos. Mas a Lei Áurea, assinada pela princesa Isabel, também acabou selando o destino da monarquia. A assinatura deste documento foi um ato de coragem e justiça, mas trouxe consigo consequências inesperadas. Os donos de escravos, furiosos com a perda de mão de obra gratuita, se voltaram contra a monarquia, a quem culpavam pela abolição. A elite agrária, que dependia do trabalho escravo para manter suas riquezas, viu-se traída pelo governo. Eles se juntaram aos republicanos, formando uma aliança poderosa que enfraqueceu ainda mais o governo de Dom Pedro II. Esta união de forças contrárias à monarquia criou um ambiente de instabilidade política. A abolição, apesar de justa e necessária, deixou a fragilidade da monarquia exposta e acelerou sua queda. O governo imperial, já enfraquecido por outras questões, não conseguiu resistir à pressão crescente. A princesa Isabel, aclamada por muitos como heroína, se tornou alvo do ódio da elite escravocrata, que a via como a responsável pela crise econômica que veio depois da abolição. A economia, que dependia fortemente do trabalho escravo, entrou em colapso. A Lei Áurea, um ato de coragem e justiça social, ironicamente, acabou se tornando um dos principais motivos para a proclamação da República. A insatisfação com a monarquia cresceu, e a ideia de um governo republicano ganhou força. A monarquia, enfraquecida e sem apoio popular, não conseguiu resistir à fúria dos poderosos e à força da mudança. O movimento republicano, que antes era marginal, ganhou apoio e se tornou uma força irresistível. A abolição, um grito de liberdade para milhões de negros, ecoou como um prenúncio de fim para o Império Brasileiro. A queda da monarquia foi rápida e decisiva, marcando o início de uma nova era para o Brasil. A abolição da escravidão foi um momento de grande transformação. Enquanto trouxe liberdade e esperança para muitos, também desencadeou uma série de eventos que mudaram para sempre o curso da história brasileira. A monarquia caiu, mas o legado da luta pela liberdade continua a inspirar gerações. Um golpe relâmpago, a manhã que mudou o Brasil. O dia 15 de novembro de 1889, amanheceu como um dia qualquer no Rio de Janeiro. Ninguém, ou quase ninguém, imaginava que, em poucas horas, o Brasil deixaria de ser uma monarquia para se tornar uma república. Naquele dia, o Marechal Deodoro da Fonseca, líder dos militares que planejavam o golpe, estava de molho em casa, doente. Mas a história já estava em movimento. Pressionado por seus aliados, Deodoro topou liderar o golpe contra a monarquia. A ação foi rápida e surpreendente, como um raio caindo do céu azul. Tropas militares, lideradas pelo Marechal Floriano Peixoto, tomaram lugares importantes da cidade, como o Ministério da Guerra e o Quartel-General do Exército. Dom Pedro II, pego de surpresa,
não pôde fazer muita coisa para resistir. A proclamação da República foi um anticlímax. Não teve grandes batalhas, nem discursos emocionados para multidões. A monarquia, como um velho rei cansado, passou a coroa para a República sem oferecer muita resistência. A notícia da mudança se espalhou pela cidade, causando surpresa e apreensão. A monarquia, por décadas símbolo de ordem e progresso, tinha chegado ao fim. Uma nova era, cheia de incertezas e desafios, se iniciava para o Brasil.